Um menino economizou cada centavo para algo especial. Quando entrou no hotel mais luxuoso da cidade, jamais imaginou que sua humilhação seria vista por alguém poderoso. Uma lição que mudaria vidas para sempre. Miguel segurou as moedas em suas pequenas mãos, contando pela 10ª vez naquele domingo. R$5,30. Era tudo o que conseguira juntar nas últimas semanas, vendendo brigadeiros na escola e ajudando Dona Eulália a carregar as compras. O menino suspirou enquanto caminhava pelas ruas do bairro Esperança. Sua mãe Clara fazia aniversário na próxima semana e ele queria surpreendê-la com algo especial. Mas o que poderia comprar com tão pouco dinheiro? Passou pela padaria do seu Fernando, onde os bolos custavam R$20 cada. Olhou a vitrine da loja da Dona Carmen, onde os presentes mais baratos custavam pelo menos R$15. Seus ombros caíram desanimados. Foi então que avistou o Hotel Império Palace no final da avenida. O prédio de vidro espelhado brilhava sob o sol da tarde, com sua entrada imponente decorada com flores coloridas. Miguel havia passado por ali muitas vezes, mas nunca tinha prestado atenção nos detalhes. Talvez eles tenham algo que eu possa comprar para a mamãe, pensou, aproximando-se da entrada principal. O porteiro, um senhor chamado José, o observou com curiosidade. Miguel vestia sua melhor roupa, uma calça jeans limpa e uma camisa de botão que Clara havia passado com tanto carinho na noite anterior. Mesmo assim, era evidente que ele vinha de uma família simples. Com licença, moço, disse Miguel educadamente, parando em frente ao porteiro. Vocês vendem alguma coisa aqui no hotel? Tipo, lembrancinhas ou presentes? José sorriu gentilmente. O menino tinha bons modos, e isso o impressionou. Temos uma lojinha de conveniência ali dentro, pequeno. Mas por que não pergunta na recepção? Eles podem te ajudar melhor. Miguel agradeceu e entrou no saguão principal. Seus olhos se arregalaram. Nunca havia visto um lugar tão elegante. O piso de mármore brilhava como espelho, lustres de cristal pendiam do teto alto e sofás de couro formavam pequenos grupos aconchegantes. Tudo parecia saído de um filme. Na recepção, uma jovem chamada Ana digitava concentrada no computador. Ela usava um uniforme impecável e tinha um sorriso profissional estampado no rosto. Boa tarde, disse Miguel, aproximando-se do balcão alto. Precisou ficar na ponta dos pés para conseguir apoiar os cotovelos na superfície. Ana levantou os olhos e pareceu surpresa ao ver uma criança sozinha. Oi, querido. Está procurando alguém? Na verdade, eu queria saber se vocês vendem alguma coisa bonita aqui. É para o aniversário da minha mãe, Miguel explicou, abrindo a mão para mostrar suas economias. Tenho R$5,30. O coração de Ana se apertou ao ver a determinação nos olhos do menino. Ela sabia que o hotel era caro demais para o orçamento dele, mas não queria decepcioná-lo. Deixa eu ver o que posso fazer por você, disse ela, saindo de trás do balcão. Como é o nome da sua mãe? Clara Santos. Ela é a pessoa mais especial do mundo, Miguel respondeu com um sorriso radiante. Ela trabalha muito para me dar tudo o que preciso, e eu queria retribuir o carinho dela. Enquanto Ana pensava em uma solução, uma voz firme ecoou atrás deles. O que está acontecendo aqui? Miguel e Ana se viraram. Uma mulher elegante se aproximava, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta de couro. Seus cabelos estavam presos em um coque perfeito e seus sapatos faziam um som autoritário contra o mármore. Sofia, Ana sussurrou, engolindo em seco. Este é Miguel. Ele está procurando um presente para a mãe dele. Sofia Mendes, gerente-geral do Hotel Império Palace, observou o menino de cima a baixo com uma expressão que misturava desaprovação e irritação. Ela havia trabalhado duro para chegar ao cargo que ocupava e tinha uma reputação a zelar. Criança, este não é um lugar para brincadeiras, disse Sofia com frieza. Este é um hotel 5 estrelas, não uma loja de departamento. Miguel sentiu o rosto esquentar, mas manteve a educação que Clara sempre lhe ensinara. Desculpa incomodar, senhora. Eu só queria comprar algo especial para a minha mãe. É aniversário dela e... E você acha que com essa mixaria vai conseguir comprar alguma coisa aqui? Sofia interrompeu, apontando para as moedas na mão do menino.
Ana tentou intervir. Sofia, talvez possamos... Ana, volte para seu trabalho, Sofia ordenou secamente. Eu resolvo isso. O saguão, que antes parecia acolhedor aos olhos de Miguel, agora se transformou em um lugar hostil. Alguns hóspedes começaram a observar a cena com curiosidade. Escute bem, criança, Sofia continuou, abaixando-se para ficar na altura de Miguel. Este hotel atende uma clientela refinada. Nosso produto mais barato custa R$50. Você não deveria estar aqui. Miguel sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo. Sua mãe sempre dizia que ele deveria ser corajoso em momentos difíceis. Eu entendo, senhora. Desculpa por ter incomodado, ele disse guardando suas moedas no bolso. Só queria fazer minha mãe feliz. Sofia se levantou, satisfeita por ter resolvido a situação rapidamente. Não percebeu que no segundo andar do hotel, próximo ao elevador panorâmico, um homem de cabelos grisalhos observava tudo com atenção crescente. Eduardo Almeida, proprietário do Hotel Império Palace, havia descido para uma reunião quando notou o movimento no saguão. Inicialmente, pensou que fosse apenas uma situação de rotina. Mas conforme observava a interação entre sua gerente e o menino, uma sensação de desconforto crescia em seu peito. Ele não conseguia ouvir a conversa claramente dali de cima, mas a linguagem corporal de Sofia e a postura cabisbaixa da criança contavam uma história que ele não gostava. Miguel começou a caminhar em direção à saída, mas parou ao ver uma pequena loja de conveniência no canto do saguão. Talvez ali encontrasse algo dentro de seu orçamento. Para onde você pensa que vai? Sofia perguntou, seguindo-o. Para a lojinha ali. O porteiro disse que talvez eu encontrasse alguma coisa lá. Miguel explicou timidamente. Sofia revirou os olhos. Você não entendeu o que eu disse? Não temos nada que caiba no seu bolso. O menino parou em frente à vitrine da loja e seus olhos se iluminaram. No meio de chocolates importados e produtos de grife, havia uma pequena caneta dourada com o símbolo do hotel gravado. A etiqueta indicava R$5, promoção especial. Olha! Miguel exclamou animado, apontando para a caneta. Aqui tem uma coisa que eu posso comprar. Minha mãe vai amar ter uma caneta tão bonita para o trabalho dela. Sofia olhou para a etiqueta e franziu a testa. Era um item antigo de estoque que deveria ter sido removido há meses, mas, tecnicamente, ainda estava à venda. Miguel tirou uma nota amassada de R$5 do bolso e a estendeu para Sofia com um sorriso esperançoso. Por favor, senhora, pode vender para mim? Eduardo, do andar superior, observou a cédula na mão do menino e sentiu algo familiar naquele gesto. Havia algo naquela cena que o tocava profundamente, uma lembrança distante que lutava para vir à tona. Sofia olhou para a nota amassada com uma expressão de nojo. Em um movimento impulsivo que mudaria tudo, ela arrancou a cédula da mão de Miguel. Você quer mesmo saber o que eu acho dessa sua esmola? Disse ela, segurando a nota entre os dedos. E então, diante dos olhos chocados de Ana, dos hóspedes que observavam e de Eduardo que assistia tudo do andar superior, Sofia rasgou a cédula de R$5 bem na frente do menino. É isso que eu faço com dinheiro sujo, ela disse friamente, deixando os pedaços de papel caírem no chão de mármore. Miguel ficou paralisado, observando os pedaços de sua economia espalhados a seus pés. Eram R$5 que representavam semanas de esforço, sonhos e amor por sua mãe. O que Sofia não sabia é que naquele exato momento, Eduardo Almeida desceu as escadas correndo, e sua vida, assim como a de todos os envolvidos naquela cena, estava prestes a mudar para sempre. O som dos pedaços de papel caindo no chão de mármore ecoou pelo saguão, como um tiro. Miguel ficou imóvel, olhando para os restos de sua cédula espalhados aos seus pés. R$5 que representavam semanas de economia, sonhos e amor por sua mãe. Pronto, Sofia disse com frieza, limpando as mãos no terno como se tivesse tocado algo repugnante. Agora você entende que não é bem-vindo aqui. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Miguel, mas ele lutou contra elas. Sua mãe sempre dizia que homens de verdade sabiam quando chorar e quando ser fortes. Naquele momento, ele precisava ser forte. Ana cobriu a boca com as mãos, horrorizada com o que acabara de presenciar.
Alguns hóspedes no saguão pararam suas conversas e olharam chocados para a cena. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Isso foi desnecessário, Ana sussurrou, aproximando-se de Miguel. Ana! Sofia repreendeu severamente. Volte para sua função. Este assunto não te diz respeito. No segundo andar, Eduardo Almeida observava tudo com uma mistura de choque e indignação crescente. Ele havia construído o Hotel Império Palace com base em princípios de excelência e hospitalidade. O que acabara de presenciar ia contra tudo em que acreditava. Miguel se ajoelhou lentamente e começou a juntar os pedaços de papel. Suas mãos pequenas tremiam ligeiramente, mas ele não disse uma palavra. Cada fragmento que recolhia parecia carregar o peso de suas esperanças despedaçadas. Deixe isso aí, Sofia ordenou. A faxina resolve depois. Não, senhora, Miguel respondeu baixinho, continuando a recolher os pedaços. Minha mãe me ensinou a limpar sempre o que posso. Ela disse que não devemos dar trabalho extra para ninguém. Essa simples frase atingiu Eduardo como um raio. De onde observava, ele não conseguia ouvir tudo, mas a postura digna do menino diante da humilhação falava mais alto que qualquer palavra. Sofia revirou os olhos impaciente. Está demorando demais. Roberto, chamou para o segurança. Acompanhe esta criança até a saída. Roberto Silva, um homem alto e musculoso, aproximou-se hesitante. Ele havia presenciado toda a cena e se sentia desconfortável com a situação. Miguel era apenas uma criança educada que queria comprar um presente para a mãe. Vamos, garoto, Roberto disse suavemente. Você precisa sair. Miguel terminou de recolher os últimos pedaços e se levantou. Guardou os fragmentos no bolso com cuidado, como se fossem um tesouro perdido que ainda tivesse valor. Obrigado por me deixar entrar, disse ele educadamente para Ana. Foi legal conhecer um lugar tão bonito. A sinceridade nas palavras do menino fez o coração de Ana se apertar ainda mais. Como alguém podia manter a gentileza após ser humilhado daquela forma? Enquanto Roberto conduzia Miguel em direção à porta, Eduardo desceu as escadas discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para ouvir a conversa. Moço Roberto, Miguel disse baixinho enquanto caminhavam. A senhora Sofia está brava comigo por alguma coisa que eu fiz de errado? Roberto parou e se ajoelhou na altura do menino. Não, garoto, você não fez nada errado. Às vezes os adultos esquecem como é importante ser gentil. Pache, minha mãe sempre diz que quando alguém é mal educado com a gente, é porque essa pessoa está sofrendo por dentro. Miguel refletiu ingenuamente. Talvez a senhora Sofia esteja triste com alguma coisa. Eduardo, que escutava a conversa atrás de uma coluna de mármore, sentiu um aperto no peito. A maturidade emocional daquele menino era extraordinária. Em vez de guardar rancor, ele demonstrava compaixão por quem o havia humilhado. Você é muito esperto, Miguel, Roberto disse impressionado. Sua mãe te educou muito bem. Ela é a melhor mãe do mundo. Miguel sorriu pela primeira vez desde que entrara no hotel. Por isso eu queria tanto comprar um presente especial para ela, mas tudo bem. Vou pensar em outra coisa. Quando chegaram à porta principal, José, o porteiro, notou a expressão abatida do menino. E aí, pequeno, conseguiu o que procurava? Miguel olhou para trás, vendo Sofia conversando irritada com Ana no balcão de recepção. Não deu certo desta vez, seu José. Mas minha mãe sempre diz que quando uma porta se fecha, outra se abre. Vou procurar em outro lugar. José franziu a testa, percebendo que algo havia acontecido. Quer que eu te acompanhe até o ponto de ônibus? Não precisa, obrigado. Eu sei o caminho. Miguel respondeu, acenando educadamente antes de sair. Eduardo observou o menino se afastar pela calçada, caminhando com a cabeça erguida apesar da humilhação sofrida. Algo naquela postura, naquela dignidade, despertou uma memória profunda em sua mente. Décadas atrás, ele próprio havia sido aquele menino. Pobre, sonhador, cheio de esperanças e determinação. A diferença era que, quando criança, ele havia encontrado alguém que acreditou nele, que lhe deu uma oportunidade. Essa pessoa havia mudado completamente o rumo de sua vida. Agora, observando Miguel se distanciar, Eduardo se perguntava: que tipo de homem havia se tornado?
Que tipo de empresa havia construído? E, mais importante, que tipo de pessoas havia colocado para representar seus valores? Voltou-se para observar Sofia, que agora dava instruções severas para Ana sobre manter a qualidade da clientela. Cada palavra que ouvia aumentava sua indignação. Eduardo tomou uma decisão naquele momento. Não poderia deixar aquilo passar. Mas antes de confrontar Sofia, ele precisava saber mais sobre aquele menino e sua família. Algo lhe dizia que havia muito mais naquela história do que aparentava. Discretamente, ele se dirigiu para seu escritório particular no último andar e pegou o telefone. Tinha contatos em toda a cidade, pessoas que poderiam ajudá-lo a descobrir mais sobre Miguel Santos e sua mãe Clara. Enquanto isso, no térreo, Ana tentava disfarçar sua indignação enquanto atendia os hóspedes. Cada vez que olhava para o chão, onde os pedaços da cédula haviam caído, sentia o estômago embrulhar. Ana, Sofia se aproximou com expressão severa. Espero que você entenda que o que aconteceu aqui foi necessário. Não podemos permitir que qualquer pessoa entre aqui achando que pode comprar nossos produtos com trocados. Mas ele era apenas uma criança querendo comprar um presente para a mãe, Ana murmurou. E foi por isso que tratei a situação com mais delicadeza do que merecia, Sofia replicou friamente. Se fosse um adulto, eu teria chamado a segurança imediatamente. Ana engoliu suas palavras, mas guardou cada detalhe da conversa na memória. Algo lhe dizia que aquela história estava longe de acabar. Do lado de fora, Miguel caminhava pelas ruas do centro da cidade, os pedaços da cédula ainda guardados no bolso. Ele não sabia por que os havia recolhido, mas algo o impedia de jogá-los fora. Parou em frente a uma loja de materiais escolares e observou os itens na vitrine. Talvez conseguisse juntar mais dinheiro até o aniversário da mãe. Talvez pudesse fazer algo com as próprias mãos. O que Miguel não sabia era que, naquele exato momento, Eduardo Almeida estava no telefone descobrindo informações que mudariam não apenas sua percepção sobre o menino, mas sobre toda a sua vida. E que a humilhação sofrida naquele dia seria apenas o começo de uma jornada que revelaria segredos, transformaria corações e provaria que, às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Eduardo Almeida fechou os olhos e respirou profundamente em seu escritório no último andar do Hotel Império Palace. A imagem de Miguel recolhendo os pedaços da cédula rasgada não saía de sua mente. Havia algo naquele menino que despertava memórias há muito enterradas. Pegou o telefone e discou para Marcos Ribeiro, um investigador particular que já havia prestado serviços discretos para o hotel. Marcos, preciso que você descubra tudo sobre uma família. Miguel Santos e Clara Santos moram no bairro Esperança, disse Eduardo, sua voz carregada de urgência. Algum problema, Eduardo? Ainda não sei. Mas preciso dessas informações até amanhã de manhã. É prioritário. Enquanto desligava o telefone, Eduardo caminhou até a janela que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, conseguia ver o bairro Esperança na distância, onde pequenas casas se aglomeravam numa paisagem bem diferente do luxo que o cercava. Décadas atrás, ele havia morado em um lugar exatamente como aquele. Filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro que havia partido quando ele ainda era criança, Eduardo conhecia bem o peso de carregar sonhos grandes em bolsos vazios. 40 anos, murmurou para si mesmo. 40 anos desde que saí de lá. A memória o levou de volta aos seus 8 anos, quando havia entrado em um prédio comercial no centro da cidade, segurando moedas suadas na palma da mão. Queria comprar um presente para sua mãe, que trabalhava 16 horas por dia para sustentar a casa. A humilhação que sofreu naquele dia havia marcado sua alma para sempre. Mas, diferente de Miguel, Eduardo não havia encontrado compaixão. O gerente daquele prédio o havia expulsado com palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente. Gente como vocês não pertence a lugares como este. Foi então que uma senhora idosa, dona do estabelecimento, havia presenciado a cena. Ela não apenas o defendeu, como ofereceu um trabalho de meio período para sua mãe e uma bolsa de estudos para ele. Aquela mulher, Dona Benedita, havia mudado completamente o rumo de sua vida. E agora, eu me tornei aquilo que mais odiei, Eduardo sussurrou, observando o reflexo cansado no vidro. Do outro lado da cidade, no bairro Esperança, Clara Santos chegava em casa após mais um dia exaustivo.
Ela trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes: uma clínica veterinária pela manhã, um escritório de contabilidade à tarde e um prédio residencial à noite. Seus pés doíam, suas mãos estavam ressecadas, mas seu coração se aquecia ao ver Miguel esperando-a na pequena sala. "Oi, meu amor", Clara disse, largando a bolsa e abraçando o filho. "Como foi seu dia?" Miguel hesitou por um momento. Ele não queria preocupar a mãe, mas também não conseguia mentir para ela. "Fui até o centro da cidade procurar um presente para seu aniversário", começou ele, observando o rosto cansado da mãe se iluminar. "Miguel, você não precisa, mas eu quero, mamãe. Você trabalha tanto para me dar tudo o que preciso. Era a minha vez de retribuir." Clara se ajoelhou na frente do filho, segurando suas mãos pequenas entre as suas, calejadas pelo trabalho. "E conseguiu encontrar alguma coisa?" Miguel contou tudo. A entrada no hotel, a gentileza de Ana, a hostilidade de Sofia e o momento em que sua cédula foi rasgada. Conforme narrava os eventos, viu lágrimas se formarem nos olhos da mãe. "Filho", Clara disse com a voz embargada, "você não merecia passar por isso." "Tudo bem, mamãe. A senhora sempre diz que quando alguém é mal educado, é porque está sofrendo por dentro. Talvez aquela senhora esteja passando por problemas." Clara abraçou Miguel com força. Como seu filho conseguia ser tão sábio e compassivo aos 8 anos? Ela havia se esforçado tanto para protegê-lo das dificuldades que enfrentavam, trabalhando incansavelmente para que ele nunca sentisse falta de nada essencial. "Sabe o que vamos fazer?" Clara disse, secando as lágrimas. "Vou pegar mais alguns turnos extras esta semana, e no meu aniversário nós vamos ao parque de diversões. Será o melhor presente que você pode me dar." Miguel sorriu, mas Clara percebeu que algo ainda o incomodava. "O que foi, filho?" "Mamãe, por que algumas pessoas tratam outras pessoas mal só porque elas têm menos dinheiro?" A pergunta atingiu Clara como um soco no estômago. Ela havia enfrentado o preconceito a vida toda, desde a infância, quando era zombada na escola por usar roupas remendadas, até os olhares de desprezo que recebia nos trabalhos mais refinados. "Sabe, Miguel, às vezes as pessoas esquecem que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. Você mostrou mais educação e caráter hoje do que aquela senhora em toda a sua vida." Enquanto isso, no hotel, Sofia Mendes terminava mais um dia de trabalho com a sensação de dever cumprido. Havia mantido o padrão do estabelecimento, protegido a imagem da empresa e demonstrado pulso firme com situações inadequadas. O que ela não sabia era que Eduardo havia passado a tarde inteira investigando não apenas a família Santos, mas também revisando todas as decisões que ela havia tomado como gerente nos últimos meses. Ana Costa, antes de ir embora, passou pelo escritório de Sofia. "Posso falar com você um minuto?" perguntou hesitante. "Rápido, Ana. Estou encerrando o expediente. É sobre o que aconteceu hoje, com o menino." Sofia suspirou impaciente. "Ana, já discutimos isso. Foi uma decisão necessária para manter nossos padrões. Mas ele era apenas uma criança querendo comprar um presente para a mãe, e a caneta custava exatamente o que ele tinha." "Exatamente", Sofia replicou friamente. "Você acha que nossos hóspedes querem dividir o espaço com pessoas que compram produtos de promoção com trocados? Temos uma reputação a zelar." Ana engoliu suas palavras, mas decidiu que não ficaria calada para sempre. Havia algo de profundamente errado na forma como Sofia enxergava as pessoas. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo ao hotel. Marcos havia lhe enviado um relatório completo sobre a família Santos durante a madrugada, e as informações o deixaram profundamente perturbado. Clara Santos, de 34 anos, era viúva há 5 anos. Seu marido havia falecido em um acidente de trabalho, deixando-a sozinha para criar Miguel. Desde então, ela trabalhava em múltiplos empregos para sustentar a casa e pagar a escola particular do filho, que ela conseguira através de uma bolsa parcial de estudos. Mas foi a última informação do relatório que fez Eduardo sentar-se pesadamente em sua cadeira. Clara Santos havia trabalhado como faxineira no próprio Hotel Império Palace há 3 anos. Fora demitida por Sofia Mendes após uma discussão sobre horários de trabalho. Clara havia pedido para trocar um turno porque Miguel estava com febre alta, mas Sofia considerou isso falta de comprometimento profissional.
Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de uma responsabilidade que não sabia que carregava. Não apenas ele havia permitido que seu hotel se tornasse um lugar que humilhava pessoas humildes, como havia demitido indiretamente a mãe do menino que fora humilhado no dia anterior. Pegou o interfone e chamou Sofia para seu escritório. Bom dia, Eduardo. Sofia entrou confiante. Queria falar comigo? Sente-se, Sofia. Precisamos conversar sobre ontem. Se é sobre aquela criança, posso explicar. Foi uma situação delicada, mas mantive nossos padrões. Nossos padrões. Eduardo a interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Que padrões são esses que incluem humilhar uma criança? Sofia piscou surpresa. Eduardo, eu apenas... Você rasgou uma cédula de R$ 5 na frente de um menino de 8 anos. Um menino que queria comprar um presente para a mãe. Mas ele não tinha o perfil de nossos clientes? E que perfil é esse, Sofia? Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Porque eu também não tinha o perfil certo quando era criança. Você teria me humilhado também? O silêncio pesado tomou conta do escritório. Sofia começou a perceber que havia algo muito maior acontecendo ali. Quero que você pense bem na resposta da próxima pergunta. Eduardo continuou, virando-se para encará-la. O que você sabe sobre Clara Santos? O nome atingiu Sofia como um raio. Clara Santos. A ex-funcionária que ela havia demitido. A conexão começou a se formar em sua mente e pela primeira vez ela sentiu um frio na barriga. Eduardo, eu posso explicar. Tenho certeza de que pode, ele disse, voltando para sua mesa. Mas primeiro quero que você faça algo por mim. Quero que você vá até o bairro Esperança e veja como vive a família que você humilhou ontem. Sofia engoliu em seco. Isso é necessário? Mais do que necessário, Sofia. É obrigatório. Porque depois dessa visita, nós vamos ter uma conversa muito longa sobre o que realmente significa hospitalidade. Enquanto Sofia saía do escritório com as pernas trêmulas, Eduardo olhou novamente para o bairro Esperança na distância. Ele havia tomado uma decisão que mudaria não apenas a vida da família Santos, mas o futuro de seu próprio hotel. O que Eduardo não sabia era que, naquele exato momento, Miguel estava em sua escola contando para a professora sobre seu sonho de um dia trabalhar em um hotel, ajudando pessoas a se sentirem bem-vindas, e que essa conversa seria ouvida por alguém que tornaria a história ainda mais complicada. Sofia Mendes dirigiu em silêncio pelas ruas que levavam ao bairro Esperança, suas mãos tremendo ligeiramente no volante. Nunca havia estado naquela parte da cidade, sempre evitando áreas que considerava inadequadas. Agora, por ordem direta de Eduardo, era obrigada a enfrentar uma realidade que sempre ignorou. O contraste era gritante. Em 15 minutos de carro, passou dos edifícios de vidro do centro para casas simples com quintais pequenos e roupas estendidas no varal. Crianças brincavam na rua, pessoas conversavam nas calçadas e havia uma sensação de comunidade que ela nunca havia experimentado. Parou em frente ao endereço que Eduardo havia lhe dado. Uma casa pequena, mas bem cuidada, com uma pequena horta na frente e cortinas coloridas nas janelas. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Clara abriu a porta e seu rosto imediatamente se transformou ao reconhecer Sofia. A surpresa deu lugar a uma expressão cautelosa. Senhora Mendes, disse Clara, mantendo a compostura. Em que posso ajudá-la? Sofia sentiu o impacto daquelas palavras. Clara se lembrava dela perfeitamente, mas mesmo assim mantinha a educação e o respeito. Isso a fez sentir ainda menor. Eu vim aqui porque preciso falar sobre o que aconteceu ontem, com seu filho. Clara abriu mais a porta, revelando Miguel atrás dela, que acabara de chegar da escola. O menino olhou para Sofia com curiosidade, sem demonstrar raiva ou ressentimento. Oi, senhora Sofia, Miguel disse educadamente. Veio nos visitar? A inocência na voz do menino fez Sofia sentir um nó na garganta. Como ele podia ser tão gentil após o que ela havia feito? Miguel, vá fazer sua lição de casa, Clara disse suavemente. A senhora Sofia e eu precisamos conversar. Enquanto Miguel obedecia, Clara convidou Sofia para entrar. A sala era pequena, mas acolhedora, com móveis simples, mas bem conservados. Na parede havia desenhos de Miguel, certificados de escola e uma foto do marido falecido. Café? Clara ofereceu,
demonstrando uma hospitalidade que contrastava drasticamente com o tratamento que Sofia oferecia no hotel. Não, obrigada, Sofia murmurou, sentando-se desconfortavelmente no sofá. Clara, eu vim aqui porque Eduardo descobriu sobre ontem. E sobre quando você trabalhou no hotel. Clara manteve a expressão neutra. Entendo. Você não vai me insultar? Me xingar? Dizer que mereço? Clara a observou por um longo momento. Senhora Mendes, insultos não mudam situações. E para ser franca, estou mais preocupada em como meu filho está lidando com o que aconteceu do que em buscar vingança. Essa resposta desarranjou Sofia completamente. Ela havia se preparado para enfrentar raiva, talvez até ameaças legais. Não havia se preparado para a dignidade silenciosa de Clara. Como você consegue? Sofia perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. Como consegue ser tão serena depois de tudo? Clara se sentou na poltrona em frente a Sofia. Porque raiva não paga contas. Não educa meu filho e não constrói um futuro melhor. Aprendi isso há muito tempo. Do quarto chegavam os sons de Miguel fazendo a lição de casa, ocasionalmente cantarolando baixinho. Era um som de normalidade que fazia Sofia perceber o quanto havia interferido na paz daquela família. Clara, sobre sua demissão, Foi há 3 anos, senhora Mendes. Água debaixo da ponte. Mas não deveria ser, Sofia insistiu. Você pediu para trocar um turno porque Miguel estava doente, e eu a demiti por falta de profissionalismo. Que tipo de pessoa faz isso? Clara estudou o rosto de Sofia, vendo pela primeira vez uma rachadura na armadura de frieza que ela sempre demonstrara. Uma pessoa que esqueceu que todos nós temos famílias, responsabilidades e emergências. Clara respondeu honestamente, mas sem crueldade. Naquele momento, Miguel apareceu na sala carregando um desenho. Mamãe, terminei a lição. Posso mostrar meu desenho para a senhora Sofia? Clara assentiu, e Miguel se aproximou timidamente, estendendo uma folha de papel. Era um desenho de um hotel grande e bonito, com pessoas sorridentes entrando e saindo. Este é meu sonho, Miguel explicou animadamente. Quero ter um hotel um dia, mas um hotel onde todas as pessoas se sintam bem-vindas, independente de quem sejam ou quanto dinheiro tenham. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O menino que ela havia humilhado sonhava exatamente com o tipo de lugar que ela havia impedido o Hotel Império Palace de ser. É um desenho muito bonito, Miguel, ela conseguiu dizer. Obrigado. Sabe, eu não fiquei bravo com a senhora por ontem. Minha mãe me ensinou que às vezes as pessoas fazem coisas ruins quando estão passando por momentos difíceis. Essas palavras atingiram Sofia com a força de um tsunami. Uma criança de 8 anos estava demonstrando mais maturidade emocional e compaixão do que ela havia mostrado em anos. Miguel, Sofia disse, ajoelhando-se na altura dele. Você tem razão. Eu estava passando por um momento difícil, mas isso não justifica o que fiz. Posso pedir perdão? Miguel olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Claro, senhora Sofia. Minha mãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Enquanto isso, no hotel, Eduardo recebia uma visita inesperada. Patrícia Oliveira, diretora da escola onde Miguel estudava, havia chegado acompanhada de Helena Cardoso, coordenadora pedagógica. Senhor Almeida, Patrícia disse, viemos aqui porque uma de nossas professoras ouviu uma história interessante hoje, sobre Miguel Santos e um incidente em seu hotel. Eduardo as convidou para sentar em seu escritório, intrigado. Miguel é um dos nossos melhores alunos, Helena continuou. Sempre educado, responsável. E hoje ele contou para a turma sobre seu sonho de trabalhar na área hoteleira. Quando a professora perguntou por que ele havia escolhido essa área, ele contou sobre sua visita aqui ontem. E o que exatamente ele disse? Que queria criar um lugar onde todas as pessoas se sentissem especiais, independente de quanto dinheiro tivessem. Patrícia respondeu. Disse que havia aprendido essa lição ontem quando viu como não se deve tratar as pessoas. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da situação. E vocês vieram aqui porque Miguel Santos representa tudo o que tentamos ensinar em nossa escola. Helena explicou. Resistência, compaixão, determinação. E porque acreditamos que pessoas como ele merecem oportunidades. O que vocês estão sugerindo? Patrícia se inclinou para a frente.
Miguel sempre demonstrou interesse em nossa feira de profissões. Que tal se ele pudesse fazer uma visita educativa real ao seu hotel? Ver como funciona por dentro, talvez até conhecer diferentes departamentos? Eduardo pensou na sugestão. Era uma oportunidade perfeita para começar a corrigir os erros cometidos. Mais do que isso, ele disse lentamente. Que tal se oferecêssemos um programa de orientação? Para Miguel e outros alunos interessados na área hoteleira? As educadoras sorriram animadas. Seria maravilhoso. Mas há uma condição, Eduardo acrescentou. O programa deve ser genuíno. Queremos ensinar não apenas técnicas hoteleiras, mas principalmente valores de hospitalidade verdadeira. Enquanto a conversa continuava no hotel, no bairro Esperança, Sofia estava vivendo uma revelação pessoal. Havia passado 2 horas conversando com Clara e Miguel, e pela primeira vez em anos, sentiu-se humana novamente. Clara, disse ela antes de ir embora, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas gostaria de uma chance de corrigir meus erros. E que tipo de chance? Quero que você volte a trabalhar no hotel, não como faxineira, mas como supervisora de atendimento ao cliente. Você entende melhor do que eu o que significa tratar pessoas com dignidade. Clara ficou surpresa. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. E deixe-me provar que posso ser uma pessoa melhor. Quando Sofia saiu, Miguel correu até a mãe. Mamãe, você acha que a senhora Sofia vai mesmo mudar? Clara abraçou o filho, olhando pela janela para o carro se afastando. Sabe, Miguel, às vezes as pessoas precisam de um espelho para ver quem realmente são. Talvez você tenha sido o espelho que ela precisava. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, Eduardo estava finalizando planos que transformariam não apenas suas vidas, mas estabeleceriam um novo padrão de como tratar as pessoas. E que a decisão que ele estava prestes a tomar sobre Sofia faria toda a diferença entre continuar perpetuando um ciclo de preconceito ou criar uma verdadeira revolução de humanidade em seu hotel. No dia seguinte, Eduardo chegou ao hotel com uma determinação que não sentia há anos. A conversa com as educadoras havia plantado uma semente, mas era hora de tomar decisões que mudariam tudo. Convocou uma reunião com toda a equipe para as 9 da manhã. Sofia entrou na sala de reuniões com os olhos vermelhos. Havia passado a noite inteira pensando na conversa com Clara e Miguel, questionando cada decisão que tomara nos últimos anos. Ao lado dela, Ana observou discretamente, percebendo a mudança na postura da gerente. Pessoal, Eduardo começou, olhando para cada funcionário presente. Hoje vamos falar sobre algo fundamental. O que significa realmente hospitalidade? Roberto, José, Ana e outros funcionários trocaram olhares curiosos. Era raro Eduardo convocar reuniões tão formais. Alguém pode me dizer qual é a missão do nosso hotel? Eduardo perguntou. Oferecer excelência em hospedagem para nossa clientela refinada. Sofia respondeu automaticamente como havia decorado anos atrás. Errado, Eduardo disse firmemente, surpreendendo a todos. Nossa missão deveria ser fazer cada pessoa que entra aqui se sentir valorizada e bem-vinda. E nós falhamos miseravelmente. José, o porteiro, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ele havia presenciado a humilhação de Miguel e se sentia culpado por não ter intervindo. 2 dias atrás, uma criança entrou no nosso hotel querendo comprar um presente para a mãe. Ele tinha exatamente o dinheiro necessário para um produto que estava à venda. E sabem o que aconteceu? O silêncio na sala era pesado. Ana baixou os olhos, lembrando da cena que a havia marcado. Essa criança foi humilhada, teve seu dinheiro rasgado na sua frente e foi expulsa como se fosse um criminoso. Eduardo continuou, sua voz carregada de emoção. E isso aconteceu no meu hotel, sob a minha responsabilidade. Sofia sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente. Senhor Eduardo, Ana disse hesitante. Eu tentei intervir, mas... Eu sei, Ana, e admiro sua coragem, mas todos nós somos responsáveis pela cultura que criamos aqui. Eduardo caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Vocês sabem como eu comecei minha vida? Igual aquele menino. Pobre, sonhador, carregando moedas no bolso e sendo rejeitado por pessoas que se achavam superiores. A revelação causou surpresa geral. Muitos funcionários não conheciam a origem humilde do patrão. A diferença é que eu tive sorte. Encontrei alguém que acreditou em mim.
Alguém que me ensinou que verdadeira classe não está em quanto dinheiro você tem, mas em como você trata as pessoas. Sofia respirou fundo. Era hora de enfrentar as consequências. Eduardo, ela disse com a voz trêmula. Eu gostaria de falar. Todos se voltaram para ela. Sofia se levantou, suas pernas bambas, mas determinada a dizer a verdade. O que aconteceu 2 dias atrás foi imperdoável. Eu humilhei uma criança porque em algum momento esqueci que todos nós somos seres humanos que merecem respeito. Ela fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Ontem fui à casa da família Santos, vi como eles vivem, conversei com Clara e com Miguel e descobri algo que me envergonha profundamente. Eles são pessoas melhores do que eu jamais fui. Ana ficou boquiaberta. Sofia estava admitindo seus erros publicamente. Miguel, um menino de 8 anos, me perdoou. Disse que toda pessoa merece uma segunda chance. Imaginem isso, a criança que eu humilhei me oferecendo compaixão. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Não sei se mereço perdão, mas sei que quero mudar. Quero aprender a ser a pessoa que esse menino acredita que eu posso ser. O silêncio na sala era absoluto. Eduardo observou Sofia por um longo momento, vendo pela primeira vez em anos a pessoa real por trás da máscara profissional. Sofia, ele disse suavemente, mudança real exige ação, não apenas palavras. Eu sei, e estou disposta a fazer o que for necessário. Eduardo assentiu lentamente. Então aqui está o que vamos fazer. A partir de hoje, este hotel vai funcionar de forma diferente. Vamos implementar um programa de responsabilidade social real. Ele se dirigiu à equipe. Primeiro, vamos criar um programa de orientação para jovens interessados na área hoteleira. Miguel Santos será nosso primeiro participante. Ana sorriu pela primeira vez em dias. Que ideia maravilhosa. Segundo, Eduardo continuou, vamos revisar todas nossas políticas de atendimento. Quero que toda pessoa que entre aqui seja tratada com dignidade, independente de sua origem ou condição financeira. José, o porteiro, levantou a mão. Senhor Eduardo, posso sugerir algo? Claro, José. Que tal criarmos um dia por mês onde oferecemos atividades educativas gratuitas para crianças da comunidade? Poderiam conhecer o hotel, aprender sobre profissões, talvez até ganhar pequenas lembranças. Excelente ideia, José. Aprovada. Roberto, o segurança, também se manifestou. Eu gostaria de me oferecer para ajudar com as atividades. Tenho filhos e sei como é importante para as crianças terem exemplos positivos. Eduardo sorriu. Era exatamente essa mudança de mentalidade que ele queria ver. E Sofia, ele disse, voltando-se para a gerente, você vai liderar esse programa. Será sua chance de demonstrar a mudança que diz querer fazer. Sofia ficou surpresa. Você confia em mim para isso? Estou dando a você a oportunidade de provar que merece essa confiança. Mas, Sofia, deixe-me ser claro. Qualquer comportamento discriminatório, qualquer tratamento inadequado a qualquer pessoa, e nossa parceria termina definitivamente. Entendo. E aceito. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Marcos, o investigador. Eduardo, tenho informações adicionais sobre a família Santos que você vai querer saber imediatamente. Um momento, pessoal. Eduardo disse à equipe. Não saiam, já volto. Ele atendeu o telefone em seu escritório particular, fechando a porta. O que descobriu, Marcos? Clara Santos não é apenas uma ex-funcionária qualquer. Ela era considerada uma das melhores profissionais que vocês já tiveram. Recebia elogios constantes dos hóspedes. Eduardo franziu a testa. E por que essas informações não estavam no primeiro relatório? Porque alguém deliberadamente removeu os registros positivos do arquivo dela. Só consegui recuperar através do backup do sistema. Uma suspeita começou a se formar na mente de Eduardo. Quem tinha acesso para alterar esses arquivos? Qualquer pessoa com privilégios de gerência ou acima. Eduardo sentiu o sangue gelar. Marcos, preciso que você investigue algo mais. Quantos funcionários foram demitidos por Sofia nos últimos 3 anos? E em que circunstâncias? Pode levar algum tempo. Faça rapidamente. Tenho a sensação de que vamos descobrir um padrão que não vai me agradar nada. Quando Eduardo voltou para a sala de reuniões, notou que Sofia parecia mais nervosa que antes. Onde paramos? Ele perguntou, observando atentamente a reação da gerente. No programa de orientação para Miguel. Ana lembrou animadamente.
Certo. Quero que Clara Santos seja contactada hoje mesmo. Vamos oferecer a ela uma posição de coordenadora do programa de atendimento comunitário. Sofia engoliu em seco. Eduardo, você acha que ela vai aceitar? Não sei, Sofia. Depois de tudo que passou, talvez ela prefira manter distância, mas vamos dar a ela a escolha. O que Eduardo não disse era que, dependendo do que Marcos descobrisse, Sofia talvez não estivesse por perto muito tempo para ver o programa em funcionamento. E o que ninguém na sala sabia era que, naquele exato momento, Miguel estava em sua escola contando para toda a sua turma sobre seu sonho de revolucionar a indústria hoteleira, inspirando outras crianças a nunca desistirem de seus sonhos. A professora, emocionada com a história, decidiu contactar uma amiga jornalista que trabalhava na TV local. Algumas histórias, ela sabia, precisavam ser contadas para o mundo inteiro. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao hotel mais cedo que o normal. O relatório de Marcos havia chegado durante a madrugada, e as informações eram ainda mais perturbadoras do que ele imaginara. Sofia não havia apenas demitido Clara injustamente. Ela havia criado um padrão sistemático de discriminação que durava anos. Sentou-se em sua mesa e abriu o arquivo. 17 funcionários demitidos nos últimos 3 anos. Todos por motivos questionáveis. Todos pertencentes a classes sociais mais baixas. Todos substituídos por pessoas com melhor apresentação, segundo as anotações de Sofia. Márcia Ferreira, faxineira demitida por chegar 5 minutos atrasada, no dia em que sua filha teve crise de asma. Substituída por uma moça que custava 40% mais caro. João Batista, recepcionista noturno demitido por postura inadequada, após recusar trabalhar em seu dia de folga para cuidar do pai hospitalizado. Substituído por alguém com o melhor perfil para o hotel. Cada caso era uma história de vida destruída pela frieza calculada de Sofia. Eduardo sentiu o estômago embrulhar ao perceber que havia sido cúmplice silencioso de tanta injustiça. O interfone tocou. Senhor Eduardo, disse a voz de Ana. Tem uma jornalista aqui querendo falar com o senhor. Diz que é sobre uma história envolvendo uma criança e o hotel. Eduardo suspirou. A tempestade estava chegando mais rápido do que esperara. Mande-a subir, Ana. Minutos depois, uma mulher de aparência séria entrou em seu escritório. Carregava uma pasta e um gravador. Senhor Almeida, meu nome é Fernanda Rocha. Sou jornalista da TV Cidade. Recebi uma denúncia sobre um incidente envolvendo discriminação contra uma criança em seu hotel. Eduardo a convidou para sentar. Pode me contar exatamente o que ouviu? Uma professora me procurou contando sobre um aluno que foi humilhado aqui, Miguel Santos. Disse que o menino chegou em casa devastado porque uma funcionária rasgou seu dinheiro na frente de outros clientes. A jornalista abriu sua pasta. Já fiz algumas investigações preliminares. Descobri que a mãe do menino já trabalhou aqui e foi demitida em circunstâncias questionáveis. Gostaria de ouvir sua versão. Eduardo olhou para o relatório em sua mesa. Era o momento da verdade. Fernanda, posso lhe contar exatamente o que aconteceu. Mas antes, preciso que você saiba que descobri algo muito mais grave que um incidente isolado. Naquele momento, Sofia bateu na porta. Eduardo, você me chamou... Parou ao ver a jornalista. Desculpe, não sabia que estava ocupado. Entre, Sofia. Na verdade, você precisa ouvir isso também. Fernanda ligou o gravador. Senhora Mendes, correto? Você é a gerente responsável pelo incidente com Miguel Santos? Sofia empalideceu. Como assim? Eduardo se levantou. Sofia, esta é Fernanda Rocha, jornalista. Ela está investigando o que aconteceu com Miguel. E eu acabei de receber um relatório que mostra um padrão muito preocupante em suas demissões. Que padrão? Sofia perguntou, mas sua voz traía nervosismo. Eduardo abriu o arquivo. 17 funcionários demitidos injustamente nos últimos 3 anos. Todos humildes. Todos substituídos por pessoas com melhor perfil. Você alterou registros, inventou infrações e destruiu vidas para moldar este hotel de acordo com seus preconceitos. Fernanda anotava tudo rapidamente. Senhora Mendes, gostaria de comentar essas acusações? Sofia se sentou pesadamente. Por um momento pareceu que ia negar tudo. Mas então, algo se quebrou dentro dela. É verdade, murmurou.
Tudo é verdade. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Por que, Sofia? Eduardo perguntou. Por que fez isso? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Porque eu estava com medo. Medo de que, se eu não mantivesse um certo padrão, perdesse meu emprego. Medo de que os hóspedes reclamassem. Medo de não ser boa o suficiente. Ela olhou para Eduardo. Meus pais eram humildes também. Quando consegui este emprego, jurei que nunca mais seria vista como inferior. Então comecei a tratar outros da forma como eu não queria ser tratada. Fernanda parava de escrever, impressionada com a confissão. Eduardo, Sofia continuou, eu sei que não tenho desculpa. O que fiz com Miguel, com Clara, com todos aqueles funcionários, foi imperdoável. Mas juro que desde ontem, depois de conversar com eles, eu entendi o mal que causei. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Ana entrou nervosa. Senhor Eduardo, desculpe interromper, mas tem uma situação lá embaixo. Clara Santos chegou com Miguel. Disse que veio conversar sobre a proposta de emprego. Eduardo olhou para Sofia, depois para Fernanda. Quer presenciar uma conversa que pode mudar tudo? Desceram juntos para o saguão. Clara estava parada no mesmo lugar onde Miguel fora humilhado, mas agora segurava a mão do filho com dignidade. Ela vestia sua melhor roupa, a mesma que usava nas entrevistas de emprego. Miguel carregava uma pasta escolar e olhava ao redor com curiosidade, sem medo ou ressentimento. Clara, Eduardo se aproximou. Obrigado por vir. Espero que tenha pensado em nossa proposta. Pensei bastante, senhor Eduardo. E preciso ser honesta. Tenho reservas em trabalhar novamente aqui. Sofia deu um passo à frente. Clara, eu entendo completamente. Se eu estivesse no seu lugar, também teria medo. Clara a observou com atenção. Senhora Mendes, quero pedir perdão publicamente, Sofia disse, sua voz forte apesar das lágrimas. Para você, para Miguel, para todos os funcionários que prejudiquei com minhas atitudes preconceituosas. Miguel puxou a camisa da mãe. Mamãe, posso falar? Clara assentiu. E Miguel se aproximou de Sofia. Senhora Sofia, minha mãe me disse que você ofereceu um trabalho para ela. É verdade? É sim, Miguel. Então a senhora realmente quer ser uma pessoa melhor? Sofia se ajoelhou na altura dele. Mais que qualquer coisa no mundo. Miguel olhou para Eduardo. Senhor Eduardo, posso conhecer o hotel? Quero ver se é um lugar onde minha mãe seria feliz trabalhando. A simplicidade do pedido emocionou a todos. Fernanda discretamente continuava gravando, percebendo que estava diante de algo especial. Claro, Miguel. Que tal se começarmos pela cozinha? Enquanto caminhavam, Miguel fez perguntas inteligentes sobre o funcionamento do hotel. Observou como os funcionários interagiam, prestou atenção nos detalhes. Senhor Eduardo, Miguel disse quando chegaram ao restaurante. O senhor tem funcionários de todas as idades e cores? Temos, Miguel. Por quê? Porque se minha mãe trabalhar aqui, ela vai conviver com essas pessoas todos os dias. Quero ter certeza de que vão tratá-la bem. Ana, que os acompanhava, sorriu. Miguel, posso te garantir que sua mãe seria muito bem-vinda aqui. Quando voltaram ao saguão, Miguel se dirigiu à mãe. Mamãe, acho que a senhora deveria aceitar. Tem certeza, filho? Tenho. Sabe por quê? Porque se a senhora trabalhar aqui, pode ajudar o senhor Eduardo a fazer este hotel ser como eu sonho, um lugar onde todas as pessoas se sintam especiais. Clara olhou para Eduardo. Qual seria exatamente minha função? Coordenadora de atendimento humanizado. Você seria responsável por treinar toda a equipe em hospitalidade genuína. Salário de R$ 4.000, plano de saúde completo e vale educação para Miguel. Clara ficou sem palavras. Era 3 vezes mais do que ganhava nos 3 empregos anteriores. E eu, Sofia acrescentou, gostaria de ser sua primeira aluna. Preciso aprender com alguém que realmente entende o que significa tratar pessoas com dignidade. Fernanda parou de gravar e se aproximou. Posso fazer uma pergunta, Miguel? Claro, senhora. O que você quer que as pessoas aprendam com sua história? Miguel pensou por um momento. Que não importa se você é rico ou pobre, grande ou pequeno. Todo mundo merece ser tratado com carinho. E que quando alguém faz algo ruim, a gente pode ajudar essa pessoa a se tornar melhor, em vez de fazer ela se sentir pior. O saguão inteiro havia parado para ouvir.
Hóspedes, funcionários, todos estavam emocionados com a sabedoria daquele menino. Clara, Eduardo disse, aceita nossa proposta? Clara olhou para o filho, que sorria encorajadoramente. Olhou para Sofia, que aguardava ansiosa por uma segunda chance. Olhou para Eduardo, que parecia genuinamente determinado a mudar. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Quero que a primeira mudança seja uma placa na entrada do hotel. Uma placa que diga: todas as pessoas são bem-vindas aqui, independentemente de quem sejam. Eduardo sorriu. Pode considerar feito. Miguel correu para abraçar a mãe. Estou muito orgulhoso da senhora, mamãe. Fernanda desligou o gravador, sabendo que havia presenciado algo extraordinário. Aquela não era apenas uma história de discriminação e redenção. Era uma lição sobre o poder transformador da compaixão. O que nenhum deles sabia era que a história de Miguel estava prestes a ganhar proporções que mudariam não apenas suas vidas, mas inspirariam uma verdadeira revolução na forma como as pessoas tratam umas às outras. 2 semanas depois da reportagem de Fernanda ir ao ar, o Hotel Império Palace estava irreconhecível. A matéria, "O menino que ensinou um hotel a ter coração", havia se tornado viral em todo o país, acumulando milhões de visualizações e compartilhamentos. Naquela manhã de sábado, uma multidão se aglomerava em frente ao hotel. Não eram hóspedes comuns, mas famílias inteiras que haviam vindo conhecer o lugar onde uma criança de 8 anos havia plantado uma semente de transformação que floresceu em revolução. Na entrada principal, brilhava a nova placa dourada que Clara havia sugerido. Todas as pessoas são bem-vindas aqui, independentemente de quem sejam. Logo abaixo, uma frase menor, inspirado por Miguel Santos, que nos ensinou que verdadeira hospitalidade vem do coração. Eduardo observava da janela de seu escritório, ainda impressionado com a repercussão. Seu telefone não parava de tocar. Empresários de todo o Brasil querendo conhecer o método Miguel Santos de atendimento humanizado. Senhor Eduardo, Ana entrou animada. Tem mais uma delegação de empresários querendo conhecer nosso programa. São de São Paulo desta vez. Quantas visitas já temos agendadas esta semana? 17, senhor. E Miguel está adorando ser nosso pequeno embaixador. Eduardo sorriu. Miguel havia se tornado uma sensação nacional, mas continuava sendo a mesma criança humilde e sábia que havia tocado seus corações naquele domingo fatídico. No térreo, Clara supervisionava o treinamento de uma nova turma de funcionários. Ela havia desenvolvido um método único de ensino baseado na empatia e no respeito mútuo, que já estava sendo estudado por universidades. Lembrem-se, Clara dizia para o grupo, cada pessoa que entra aqui traz uma história, sonhos e dignidade. Nosso papel não é julgar ou classificar, mas acolher e valorizar. Ao lado dela, Sofia anotava cada palavra. Nas últimas semanas, ela havia se transformado na aluna mais dedicada, determinada a reparar anos de erros com ações positivas. Clara, Sofia disse durante a pausa, recebi uma ligação hoje. É de Márcia Ferreira, aquela funcionária que demiti injustamente há 2 anos. Clara parou de organizar seus papéis. O que ela queria? Perdão. Ela disse que viu a reportagem e entendeu que eu também estava passando por um processo de mudança. Quer me dar uma segunda chance, assim como Miguel me deu. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. E o que você respondeu? Que estou oferecendo a ela uma posição de coordenadora de limpeza, com salário 40% maior que o anterior e todos os benefícios que deveria ter tido desde o início. Naquele momento, Miguel chegou correndo, carregando uma pasta cheia de desenhos. Tia Clara, tia Sofia, olhem o que eu e minha turma fizemos. Desde que a história se tornou pública, Miguel havia se tornado uma celebridade querida em sua escola. Mas o que mais o emocionava era ver outras crianças se inspirando em sua história para também fazer a diferença. São cartas de crianças de todo o Brasil, Miguel explicou animadamente. Elas estão contando como também estão ajudando outras pessoas. Clara pegou uma das cartas e leu em voz alta. Querido Miguel, meu nome é Ana Beatriz. Tenho 9 anos e moro em Salvador. Depois de ver sua história na TV, decidi ajudar um menino da minha escola que estava sendo ignorado por ser diferente.
Agora ele é meu melhor amigo. Obrigada por me ensinar que pequenos gestos podem mudar tudo. Com carinho, sua admiradora. Sofia secou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Miguel, você tem ideia do bem que está fazendo? Eu só quis comprar um presente para minha mãe. Miguel respondeu com inocência. Não sabia que ia virar tudo isso. Eduardo desceu para se juntar ao grupo carregando um envelope elegante. Miguel, tenho uma surpresa para você, disse com um sorriso misterioso. Que tipo de surpresa, senhor Eduardo? Lembra quando você me mostrou seu desenho sobre ter um hotel onde todas as pessoas fossem bem-vindas? Miguel assentiu animadamente. Bem, recebi uma ligação hoje de um grupo de empresários que quer construir uma rede de hotéis baseada exatamente nessa filosofia. E eles querem que você seja o consultor especial do projeto. Miguel arregalou os olhos. Consultor especial? O que eu faria? Ajudaria a planejar como esses hotéis deveriam funcionar para que todas as pessoas se sintam realmente especiais. Seria um trabalho de verdade, com um salário que colocaria você e sua mãe numa situação muito confortável. Clara ficou sem palavras. Eduardo, isso é inacreditável. Mas tem mais. Eduardo continuou, se ajoelhando na altura de Miguel. Eles querem chamar a rede de Hotéis Miguel Santos, Hospitalidade do Coração. Miguel ficou quieto por um momento, processando a informação. Então olhou para a mãe. Mamãe, se eu aceitar, posso ajudar outras crianças como eu a realizarem seus sonhos? Claro que pode, filho. Miguel se virou para Eduardo. Então eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que a tia Sofia seja a diretora de treinamento de todos os hotéis. Ela sabe melhor que ninguém como é importante mudar de verdade. Sofia desabou em lágrimas. Miguel, você tem certeza? Tenho sim, tia Sofia. Você errou, mas aprendeu. E agora pode ensinar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Naquele momento, Fernanda chegou ao hotel acompanhada de uma equipe de câmeras. Família Santos, ela disse com um sorriso radiante. Vim fazer uma reportagem de acompanhamento. Querem saber como vocês estão depois de tudo que aconteceu? Claro, Clara respondeu. Mas que tal se fizermos diferente desta vez? Como assim? Miguel se adiantou. Que tal se mostrarmos como outras pessoas também estão mudando suas vidas? Recebemos centenas de vídeos de crianças ajudando outras pessoas por causa da nossa história. Que ideia fantástica! Durante as 2 horas seguintes, as câmeras registraram depoimentos emocionantes de funcionários que haviam sido reintegrados, hóspedes que testemunhavam a mudança no atendimento e crianças de todo o país que estavam criando suas próprias correntes de bondade. Quando a gravação terminou, Miguel subiu em uma cadeira no meio do saguão lotado. Pessoal, posso falar uma coisa? Todos pararam para ouvir. Há algumas semanas, eu só queria comprar uma caneta para dar de presente para minha mãe. Eu tinha R$5 e um sonho. Hoje, vejo que às vezes nossos sonhos são menores do que o que Deus tem planejado para nós. A multidão escutava em silêncio absoluto. Aprendi que não importa se você é criança ou adulto, rico ou pobre, se cometeu erros ou sempre foi bonzinho. O que importa é ter um coração disposto a amar e ajudar outras pessoas. Miguel olhou para Sofia. A tia Sofia me ensinou que todo mundo pode mudar, se realmente quiser. Depois olhou para Eduardo. O tio Eduardo me ensinou que sucesso de verdade é quando você usa o que tem para fazer outras pessoas felizes. E finalmente olhou para Clara. E minha mãe me ensinou que amor verdadeiro é trabalhar duro pelos sonhos das pessoas que você ama. As lágrimas eram visíveis em todos os rostos presentes. Por isso, eu quero dizer para todas as crianças que estão assistindo: nunca desistam dos seus sonhos. E quando alguém for mal educado com vocês, lembrem-se de que vocês podem ser o exemplo que essa pessoa precisa para se tornar melhor. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam, se abraçavam e se inspiravam com a sabedoria daquele menino extraordinário. Meses depois, a rede Hotéis Miguel Santos havia se expandido para 15 cidades. Sofia se tornara uma palestrante reconhecida sobre transformação pessoal e hospitalidade humanizada. Clara dirigia o instituto de treinamento que se tornara referência nacional. E Miguel? Miguel continuava sendo uma criança normal,
que brincava, estudava e sonhava. A diferença era que agora seus sonhos incluíam um mundo onde toda criança se sentisse valorizada e todo adulto se lembrasse da importância da gentileza. Na parede de seu quarto, ao lado de seus desenhos infantis, havia uma foto emoldurada. Ele no dia em que conheceu o hotel, segurando os pedaços de sua cédula rasgada. Uma lembrança de que até mesmo os momentos mais dolorosos podem se transformar nas maiores bênçãos. E toda noite, antes de dormir, Miguel fazia a mesma oração. Obrigado, Deus, por me dar um coração grande o suficiente para perdoar e sonhos maiores do que eu conseguia imaginar. A história do menino que mudou um hotel havia se tornado a história do menino que mudou o mundo. Uma pessoa de cada vez, um coração de cada vez, um sonho de cada vez.